meu pai era artista, então desde pequenininho eu estava vendo aquele cara mexer com tinta, com desenho. As crianças, de uma maneira geral, gostam muito de desenhar. Uns mais, outros menos, outros não ligam muito, mas desenhar é uma coisa meio que faz parte, em algum momento, o carinha pelo menos experimenta, dá uma arriscada, desenha alguma coisa de personagem, de herói japonês que ele viu no filme, ou a caricatura do amigo, ou alguns, sabe? Isso é uma coisa que faz parte, inclusive, da história do homem, porque se você volta muito no passado e vai lá para o tempo das cavernas, você vai ver homens que eram quase macacos pintando figuras nas paredes. Né? E bem lá para o fundão, no escuro, eles deviam pintar isso com luz de fogueira ou de archote, faziam aquilo, não se entende muito bem porquê. Alguns acreditam que era algum tipo de ritual, de caça. O cara queria caçar um mamute, um tigre, ele pintava para cumprir algum tipo de ideia que ele tinha, que pintando o bicho, ele prendia o bicho, transformava aquele bicho numa presa, e aquilo se transformou numa forma de arte para nós que olhamos isso hoje. Na época, não sei que sentido teria. Então, essa coisa de curtir o desenho, que é comum a qualquer um, eu fui muito beneficiado por isso, porque o meu pai era um profissional que trabalhava com desenho, trabalhava com pintura. Né? Eu, desde cedo, passei a ver isso e comecei a fazer minhas brincadeiras de pintura também, de desenho. E ter acesso a um material que, normalmente, uma criança nova não tem. É começar a pintar com guache, com tinta nanquim. E com 12 anos acabei publicando meu primeiro trabalho aqui em Curitiba, numa revista, que na época era uma revista especializada em falar sobre filmes e programas de televisão, e tinha uma página que tinha um cartoon, uma piada ali, e eu fiz isso de brincadeira. Meu pai conhecia o cara que era dono da revista, levou, ele achou interessante, publiquei 1, 2, 3, 10, 15, várias vezes eu publiquei, fiz capas. Então era uma coisa acontecendo muito cedo na minha vida, né? E que já me deu uma direção profissional, assim. Quer dizer, eu poder pegar uma brincadeira, que é desenhar, e que é uma coisa interessante. Você vê uma porção de caras muito bons desenhando, na história em quadrinho, na pintura, nas ilustrações, em livros, na internet. O tempo inteiro, o visual é uma coisa muito forte, muito presente na vida de todo mundo, né? Não só o desenho, mas também a fotografia, os filmes, os games. Os games são extremamente visuais, né? Tem efeitos incríveis e tem profissionais incríveis trabalhando naquilo. Tem mais dinheiro investido em games do que em cinema nos dias de hoje. E tem gente criando muita coisa com os Vingadores, com Marvel, tudo aquilo é desenhado antes. As roupas, os heróis, e já faz tempo, porque eu via isso na década de 60. O Stan Lee virou uma espécie de um mito, assim, tipo um Walt Disney dos super-heróis. Mas o Stan Lee era um desenhista. O Stan Lee era um ilustrador, criou o Capitão América, o Homem de Ferro, criou toda essa turma aí. O último, que eu acho que é dos anos 60, foi o Homem-Aranha, né? Mas e passou pedaços muito ruins. A Marvel quase fechou nos anos 70, 80, estava vendendo muito pouco. Ele começa a renascer a Marvel com o primeiro filme do Homem de Ferro, que estourou a bilheteria, começou a entrar muito dinheiro. Walt Disney também faliu várias vezes, tentou várias vezes, não dava certo. Ninguém dava a mínima para aqueles desenhos de ratinho que ele fazia, uns desenhos muito simplesinhos, que tinha só fundo musical de desenho animado. O desenho animado não era conhecido na época, até o momento em que ele investe tudo que ele tinha ganho na época e faz Branca de Neve em desenho animado, e aí aquilo estoura, e aí ele começou a ganhar dinheiro. Construiu o primeiro parque, a Disneylândia, né, que depois se transformou em Disney World, e cresceu e virou uma mega empresa de cinema que comprou a Pixar e comprou a Marvel e comprou... Walt Disney virou um deus do Olimpo, né? Mas era um cara
que desenhava, que gostava de desenhar, e o Mickey é o rato que morava no quarto dele. O cara morava num quarto que tinha um camundongo dentro do quarto. O cara passava mal. E continuava desenhando, e continuava acreditando, e continuava investindo naquilo que amava. Quando você tem uma coisa que você gosta, vai lá e foque naquilo e faça, porque vai acabar dando certo no momento. Você vai criar todo um procedimento de construção de objetivo, que na hora que você está fazendo, ninguém está dando bola, você mesmo está desanimado, mas não desista, continue, arquive, guarde, faça uma pasta, reúna material. Se você estiver chateado ou entristecido, faça coisas a respeito disso. Escreva a respeito da sua tristeza ou desenhe a respeito dela. Se você tiver conflitos e problemas, desenhe a respeito disso, escreva a respeito disso. É um material que depois, mais tarde, você vai juntar e você vai fazer uma obra. O Disney pegou uma coisa que poderia ser motivo de uma profunda depressão, que é ter um rato dentro do quarto, e transformou num dos personagens mais famosos da mídia, da história, da comunicação no mundo. Assim. Então esses caras, eles são, a gente vê eles prontos e dá a impressão que eles já nasceram prontos. Eles batalharam muito, 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 e o que a gente nota tanto na história desses comunicadores na área de cinema e de desenho animado, ou dos quadrinistas, os ilustradores de história em quadrinho, ou dos pintores, é que eles insistiram muito naquilo que eles queriam fazer. O Picasso mesmo dizia, 10% de talento, 90% de trabalho. Trabalhar, 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 trabalhar. A inspiração, que é uma coisa que você fala assim, aquela ideia que ninguém teve, que vem de repente, o Picasso dizia que a inspiração só vai acontecer se ela te encontrar trabalhando. Né? Então, eu comecei a lidar com isso muito cedo. De repente eu acordava com uma ideia, tinha vindo da onde? Eu não sei. É um mistério isso. Mas quanto mais você fizer, mais vem. É uma coisa que funciona por aquecimento. Então eu comecei a fazer os meus primeiros gibis e historinhas com 10, comecei a publicar com 8, 10 anos, comecei a publicar material graças a uma ajuda do meu pai, que era do meio, era publicitário e tal, ele pegava as minhas coisas, achava interessante, levava, o cara topava publicar, e pô, você ter um material publicado é uma coisa que te dá muito estímulo, porque aquilo vira 500, vira 1000, vira 2000, vira 5000, entra na casa de todo mundo, vira uma coisa de forte comunicação. Eu fiz um desenho do Batman, meu pai pegou o desenho e colocou o logo do Batman para um seriado da época, isso há muito tempo atrás, um seriado em preto e branco, antigo, dos anos 60, e eu vi o meu desenho na tela de uma TV. Então aquilo foi sabe, com 15 anos eu já estava planejando ir embora para São Paulo, trabalhar em editora. Aí eu ficava pensando, será que é possível isso? Aí eu via o Ziraldo, que é um grande ilustrador e autor nosso brasileiro, começando a publicar as coisas dele em revistas, em gibis, em história em quadrinho, criando personagens. Mas eu vi um brasileiro que estava conseguindo se projetar como profissional, como ilustrador, como desenhista, chegando até a minha casa, então isso é possível. E comecei a trabalhar assim, no meu mundo de menino, no meu mundo dentro da minha família, né? Eu ali na cozinha, depois que eu terminava a lição de escola, eu espalhava material, lápis de cor, grafite, ficava desenhando minha mãe em volta, ou lavando louça, passando roupa, ou conversando e trocando ideia comigo para criar história em nome de personagens. Tem toda uma coisa lúdica que qualquer um que queira, com um lápis e um papel, tendo algumas ideias, pode começar a desenvolver num cantinho da sua mesa, na sua casa. Né? E você pode, num determinado momento, desanimar e falar, isso aqui não vai dar nada. Se você insistir, vai acabar dando certo. De alguma forma vai. Porque você vai construir alguma coisa com aquilo. E isso tem muito a ver, o que vocês vão ver, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tem muito a ver com treinamento diário de fazer. Para isso você precisa gostar. Você não vai fazer uma coisa diariamente, a não ser que você esteja obrigado a fazer, e tem certas coisas que a gente tem que fazer mesmo, que fazem parte de todo um esquema social,
Mas eu digo, aquilo que é muito pessoal, seu, você vai escolher uma coisa que você gosta de fazer. E de preferência que seja produtivo, que você não fique só no papel de espectador, de ficar olhando um celular, ficar olhando um celular, ficar olhando um celular. Faça alguma coisa para aparecer no celular e os outros olharem. Né? Alguma coisa criativa. Um desenho, uma brincadeira, um texto, sabe? Tome uma iniciativa criativa de fazer alguma coisa, fazer um bolo diferente, fazer uma surpresa para alguém, para um amigo, para a mãe, para o pai. A atitude criativa não é uma coisa só de artista, a atitude criativa é uma coisa do ser humano.